galerinha, sejam bem-vindos ao nosso canal, certo? Hoje eu vou trazer um vídeo mais curto, falando como eu sei se eu tenho ansiedade, certo? A primeiro momento eu vou falar que eu não sou profissional da área de saúde, então não estou aqui dar diagnóstico em ninguém. Mas eu vim, na verdade, trazer alguns sintomas que eu sentia, outros eu ainda sinto, e por isso eu procurei uma ajuda profissional. E aí eu espero que vocês, conforme forem assistindo e notando que vocês possuem alguns desses sintomas também, ou tem alguns desses comportamentos, você faça uma listinha, vá listando e tal, e aí procure um profissional, certo, da área de saúde, para ter um acompanhamento, para saber realmente do que se trata, certo? Lembrando que esse período de pandemia, tem vários profissionais de saúde que estão fazendo atendimento online, aí você procura alguém conhecido, alguém que tenha credibilidade, ou alguém que já faz um acompanhamento e sabe que o profissional está fazendo de maneira virtual. Como eu falei anteriormente no outro vídeo, de maneira sucinta também vou abordar aqui. Quem não assistiu o outro vídeo, vou deixar aqui o linkzinho. A ansiedade enraizada, na verdade, é como se nosso corpo estivesse num estado de alerta, um estado de vigilância, sabe, o tempo todo. Por estar nesse estado de vigilância, de alerta, vem, na verdade, enraizada de um medo, sabe? É um medo excessivo, um medo que às vezes está ali intrínseco, sabe? E que às vezes precisa de uma besteirinha, sabe? Um gatilhozinho para ir lá e gerar uma crise de ansiedade e, nos casos mais extremos, ataques de pânico. Vou citar aqui, não procurei site, sabe? Exatamente porque o intuito do canal não é ficar naquela coisa mecânica, aquela coisa muito teórica. Eu fiz uma lista, confesso, mas eu fiz uma lista pessoal do que eu observei. E aí, com o decorrer, claro, conforme você vai fazendo, no meu caso, a terapia, você vai percebendo que, na verdade, tem algumas outras coisas tá correlacionado. Acho que o primeiro sintoma básico, assim, a primeira coisa que eu observei, na verdade, dois. Eu sempre me alimentei muito rápido, sabe? Eu sempre comi muito rápido, desde criança, desde pequeno, certo? E eu sei que isso era para uma ansiedade, às vezes, de ter mais tempo, digamos assim. E às vezes eu nem usufruo desse tempo, vou falar mais pra frente, porque às vezes, como eu falei no vídeo anterior, às vezes você tá querendo fazer tanta coisa ao mesmo tempo, que você acaba não conseguindo ou fazer nada ou não concluir as tarefas. Então, desde pequeno, eu sempre observei que eu comia muito rápido. As pessoas, tipo os meus amigos, meus familiares, sempre falavam em relação que eu sempre comia muito rápido, sempre eu terminava antes de todo mundo e tudo mais e tal. E era, na verdade, um dos sintomas, sabe, do transtorno, exatamente por conta de uma ansiedade. E aí você vai me perguntar o porquê. Às vezes é exatamente eu sempre querendo adiantar para nada, sabe, para ter tempo, para ter mais tempo. Outra questão, como eu abordei já, é a questão, eu tenho um toque em relação a, por exemplo, eu conferi se eu tranquei o escritório, se eu sair de casa eu transferi. Se eu sair de casa eu tranquei o portão. Se eu tenho mania de verificar se eu alarmei o carro várias vezes, sabe? Às vezes se eu sair e ficar ali naquela dúvida, eu vou lá e, sabe, destranco o carro e tranco de novo para ter certeza que está trancado. E aí, já falando rapidinho como é que eu lido com isso, geralmente, como eu falei no vídeo anterior, eu busco sempre parar o que eu estou fazendo, e já que eu sei que eu sou assim, certo? A questão da aceitação primeiro, né? E o segundo passo meu é sempre eu estar parando e observando o que é que eu estou fazendo. Eu saí do carro, eu observo que eu estou trancando o carro, estou vendo que o carro alarmou. Exatamente para não gerar essa ansiedade posterior e nessa dúvida e esse medo se eu tranquei, se eu não tranquei, se está aberto, se não está. Acredito que a maioria dos ansiosos também possui uma relação de humor bem complicada, sabe? A gente tem uma irritabilidade às vezes muito fácil. Outro fator principal que pelo menos comigo eu sentia e ainda sinto é a questão da insônia, sabe? E aí, ou é o excesso de sono, às vezes, ou é a insônia. Eu tenho uma dificuldade tremenda hoje para começar a dormir, certo? Depois que eu durmo, meu corpo está relaxado, graças a Deus é tranquilo. Mas o meu problema é eu conseguir chegar num estado em que meu corpo consiga relaxar. Exatamente acho que é uma das abordagens principais em todas as páginas, twitters que eu tenho observado, em relação ao excesso de pensamentos. E é realmente assim. Quando você está ali com sono e tal, parece que sua mente fala, é agora que eu começo a trabalhar. E aí, sua mente começa a lhe bombardear de informações que você realmente, de fato, não consegue dormir.
até você chegar num estado realmente de relaxamento é muito complicado. E às vezes eu, por exemplo, durante essa pandemia, eu só uso de medicação. E uma dica minha, geralmente o que eu faço para evitar ficar tomando medicação sempre, certo? Não se automediquem, lembrando, mas eu não gosto de estar tomando medicação. Eu só tomo realmente quando eu vejo que eu não estou conseguindo nem com o que eu faço para conseguir relaxar. O que é que eu faço? Como a minha mente está com muita informação, eu pensando muita coisa, às vezes eu já estou ali querendo fazer outra coisa, às vezes eu tenho que sentar para fazer uma lista, o que é que eu tenho que fazer no dia seguinte. O que é que geralmente eu faço? Eu tenho uma mania de assistir alguma coisa antes de dormir. Não peguem aquele filme, aquele seriado que você está assistindo, que você está ali, sabe, digamos, ansioso para saber o que é que vai acontecer, porque isso não vai ajudar a relaxar. O que é que geralmente me relaxa? Eu sempre assisto algum documentário antes de dormir. Seja na Netflix, seja no YouTube, seja em outros canais. Eu sempre boto algum documentário. Por quê? Como minha mente está bombardeando de informação, eu preciso que, na verdade, ela se limite ao mínimo possível para que meu corpo consiga relaxar. Então, ao invés de eu estar com várias informações na mente, é como se minha mente se concentrasse ali só no que está passando no documentário. Outro sintoma que eu tenho é a questão da tensão. Geralmente os ansiosos, nós ficamos muito tensos, sabe? Muito fácil. Com qualquer situação, às vezes mínima, uns gatilhos bem supérfluos, mas a gente cria uma tensão dentro da gente. Isso, comigo pelo menos, gera uma enxaqueca terrível, uma dor de cabeça, sabe? Porque meu corpo fica tenso demais, então, por consequência, vem a dor de cabeça. Preocupação excessiva, geralmente nós que somos ansiosos, a gente tem uma preocupação muito grande, sabe? Às vezes a probabilidade de algo ruim acontecer naquela situação é 1 em 100, 1 em 1000. A gente foca naquela probabilidade minúscula ali de dar errado, sabe? É bem chato mesmo. Então você tem que aprender muito a fazer exercícios mentais, sabe? Para conseguir controlar aquilo ali, para você focar que na verdade, a probabilidade de dar certo é muito maior por conta disso. Então você tem que estar ali se autoafirmando em relação o porquê que sua mente não deve focar naquela probabilidade minúscula. Geralmente eu faço isso quando, vamos supor, eu preciso resolver alguma coisa e aí eu fico ansioso, eu tenho muita ansiedade em resolver as coisas, porque eu preciso que já se resolva. Que geralmente a gente brinca dizendo, nunca vire, sabe, para um ansioso e diga, eu preciso conversar com você, sabe, precisa ser pessoalmente, ou mais tarde eu ligo, ou amanhã eu preciso conversar com você. A gente não faça isso, sabe? Se for de noite, principalmente, deixar para o dia seguinte, a gente não dorme, sabe? Eu tenho uma necessidade muito grande de quão antes eu puder resolver uma situação, principalmente se ela estiver me incomodando muito, eu preciso que ela se resolva o mais rápido possível, certo? Então, isso é de lacerar com a gente. Virar para um ansioso e dizer que precisa conversar com ele, tem que ser depois. Ou chega falando, certo? Ou, sabe? Ou tente o mais rápido adiantar o assunto. Mas não diga para um ansioso nunca que precisa resolver alguma coisa com ele a posterior, sabe? A questão geralmente a tensão, junto com a dor de cabeça, geralmente se eu tiver para ter uma crise de ansiedade, geralmente eu tenho náuseas, sabe? E aí, antes da terapia, do último processo terapêutico que eu fiz, eu vomitava muito, digamos assim. Eu tinha uma crise se eu não conseguisse, sabe, ali parar, fazer alguns exercícios mentais, até porque outros eu só aprendi na terapia. Se eu não parasse ali para fazer um exercício respiratório, sabe, era certo o vômito, sabe? É exatamente querendo colocar para fora aquele incômodo que está ali dentro. Hoje, quando eu estou para ter uma crise de ansiedade, que eu sei que, sabe, ela vai vir com tudo, o que é que eu paro, faço aqui o exercício respiratório, sabe? Respirar fundo, sabe? Respirar fundo. Eu, particularmente, se eu estiver em casa, eu gosto de fazer isso debaixo do chuveiro quente, sabe? Me ajuda muito a relaxar. Eu aprendi a fazer, se eu não puder fazer escrito mesmo, eu faço geralmente um diagrama mental, sabe? Eu foco no problema,
e tento pensar nas possíveis soluções, certo? E aí eu foco exatamente nas soluções, certo? Eu tento não ficar pensando no que é que pode dar errado. Isso quando a gente descobre o gatilho que disparou, né? Eu tô ansioso, eu acho que é por conta disso, sabe? Eu tô preocupado com isso, certo? Mas o que é que eu posso fazer para resolver, sabe? Eu não já vou fazer isso, eu não posso fazer isso, então não tem porquê eu estar me preocupando. É você dizendo pra você mesmo, sabe? Se autoafirmando ali que vai dar certo, não tem por que estar assim, vai se resolver por conta disso. Se aqui não der certo, você ainda tem isso, você ainda tem aqui, para não ficar focado necessariamente no problema, sabe? A gente que tem ansiedade, a gente foca demais no problema e esquece muitas vezes de estar ali focado só na solução, de ter aquele conforto de que a gente já tem a solução, só precisa ir lá e fazer. Geralmente os ansiosos sofrem por antecipação, certo? Geralmente, se a gente souber que alguma coisa, sabe, vai dar errado por algum motivo, a gente começa a sofrer desde antes. E é bem complicado, porque às vezes impede a gente de ir lá e solucionar, sabe? Para que não venha dar errado. E aí vem a questão dos exercícios, sabe? Basicamente isso. Falei em questão de o que é que eu faço para dormir, a questão dos exercícios respiratórios. Eu não vou ensinar porque comigo basicamente é só o respirar fundo, sabe? E eu faço geralmente, como eu disse, se eu puder, estiver em casa ou estiver em algum lugar que eu possa, eu gosto de fazer debaixo do chuveiro quente porque comigo relaxa. E fazer esse diagramazinho, sabe, mental ou até mesmo físico, porque se você... Às vezes eu faço físico, porque se às vezes eu voltar a pensar novamente naquele mesmo problema, eu já tenho ali tudo pronto. Então eu só preciso chegar ali no final do diagrama e ler as soluções, sabe? Comigo, basicamente, é isso, certo? Eu espero que tenha ajudado. Busque um profissional de saúde, tá certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? E até a próxima.